Quando pensamos em investir dinheiro para o longo prazo, pensando lá na nossa aposentadoria, o primeiro produto que vem à cabeça é a Previdência Privada. Tanto que no ano de 2022, a captação nesse produto somou 130 bilhões de reais. Isso representa um aumento de 14% em relação ao ano de 2021. Se você tem uma previdência ou se você está pensando em ter uma previdência, você precisa saber que existem alguns erros que as pessoas cometem que podem comprometer o seu futuro financeiro. Eu separei para vocês os 6 principais erros que as pessoas cometem, sendo que o 6º erro é o que mais gera prejuízos financeiros. Vem comigo! Que bom te ter por aqui! Eu sou a Gláucia Amorim, educadora e planejadora financeira. E se você busca cuidar da sua vida financeira com mais carinho, para ter um futuro financeiro tranquilo e confortável, você está no lugar certo. A previdência privada é uma forma de investimento que serve para você cumprir os seus objetivos de longo prazo e ou gerar uma complementação de renda ou INSS quando você se aposentar. Então aqui eu vou direto ao ponto. Eu vou listar 6 erros que as pessoas mais cometem ao ter esse produto. O primeiro erro é a falta de planejamento financeiro. Ter um planejamento financeiro é fundamental para que você saiba quanto que você precisa investir por mês e como você vai cumprir os seus objetivos de longo prazo sem comprometer o seu orçamento mensal. Então é fundamental ter um planejamento financeiro. Com o planejamento financeiro, você também vai saber qual é o tipo de previdência ideal para você. Você precisa conhecer o seu perfil enquanto investidor, saber que tipo de risco, qual nível de risco você tolera, quanto tempo você precisa acumular recursos para atingir o seu objetivo e também qual vai ser a expectativa de retorno. Então, como você pode perceber, ter um planejamento financeiro é fundamental antes de investir na previdência. E se você já investe na previdência, faça uma revisão de todos esses pontos que vai te ajudar bastante. O segundo erro é a falta de conhecimento no produto. Você já ouviu alguém dizer que previdência é a maior furada, que é um produto ruim? Isso acontece porque a pessoa não conhece todas as características da previdência privada. A previdência privada nada mais é do que um fundo de investimento com algumas características de seguro. Então, por exemplo, é um excelente instrumento pensando em sucessão. E o que é a sucessão? É como você vai transferir o seu dinheiro para os seus herdeiros, né? Para as pessoas que você queira. Então você coloca lá na proposta quem são os beneficiários, se acontecer alguma coisa com você, um caso de falecimento, esse dinheiro passa para as pessoas que você colocou na proposta sem entrar em inventário. Então as seguradoras têm até 30 dias para pagar esse dinheiro aos beneficiários. Então é um instrumento excelente para a sucessão. Um outro ponto da previdência privada, quando comparado aos fundos de investimento, é que não existe o come cotas. Oi? O que é isso? Come cotas é a antecipação de imposto que existem nos fundos de investimento, que acontece sempre no último dia útil de maio e o último dia útil de novembro. Na previdência privada não tem essa antecipação de imposto, então também é um ponto positivo para a previdência. Você pode também colocar na sua previdência alguns seguros, como por exemplo um seguro de vida, algumas coberturas de risco você pode fazer através da sua previdência privada, que também é bem interessante para alguns casos. No mais, você tem que saber qual é a taxa de administração que está sendo cobrada da sua previdência, qual é a taxa de carregamento, se tem, se não tem, se é uma taxa de carregamento de entrada, de saída, se ela tem taxa de performance e como está a rentabilidade do seu fundo de investimento previdenciário, né? Será que a sua previdência ela está alinhada aos seus objetivos? Será que ela está alinhada à sua expectativa de risco e à expectativa de retorno? Então, tudo isso é bastante interessante você analisar para não cometer esse erro de falta de conhecimento. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo sobre previdência privada, onde tem tudo bem explicadinho para você conhecer todos os detalhes desse produto. Depois vai lá conferir. O terceiro erro é não escolher o plano mais adequado para você. Existem 2 tipos de plano de previdência, o VGBL e o PGBL. O VGBL é mais indicado para quem faz a declaração anual de imposto de renda no modelo simplificado e não tem renda tributável.
Ao fazer um resgate do VGBL, você vai pagar o imposto somente sobre a rentabilidade. Já o PGBL é mais indicado para quem faz a declaração anual de imposto de renda no modelo completo, tem renda tributável e contribui para o INSS. Em caso de resgate, o pagamento de imposto de renda incide sobre o principal mais a rentabilidade. E depois, na declaração anual de imposto de renda, é feito um ajuste. O quarto erro é não escolher o tipo de renda mais adequado para você. Olha só, a Previdência é um produto de longo prazo e ela foi desenhada com o objetivo de gerar uma renda futura. E existem alguns tipos de renda onde é você, investidor, que escolhe. A mais conhecida delas é a renda vitalícia. Como é que funciona? A seguradora vai pegar todo o montante que você investiu, todo o montante acumulado, e transformar em renda a partir de uma data que você escolher. Então, por exemplo, eu quero transformar todo o meu montante acumulado em renda a partir dos 70 anos. E a seguradora vai fazer um cálculo. Quanto maior o montante acumulado, obviamente maior a renda. Ou quanto mais lá na frente você desejar receber a sua renda, maior será o montante. E aí, como é que funciona? Se você estiver recebendo a renda, escolhida a renda vitalícia e falecer, o dinheiro não será transferido para os seus beneficiários. A renda simplesmente cessa. Mas o contrário também é verdadeiro. Digamos que a seguradora calculou que você vai viver até os 90 anos. E você vive até os 120. Aos 90 anos, o seu dinheiro vai ter acabado. Mas a seguradora vai tomar um baita de um prejuízo, porque ela é obrigada a honrar a renda que ela prometeu até os seus 120 anos. Porque é até o dia da sua morte. Então é bem interessante essa renda, mas precisa tomar alguns cuidados para ver se é exatamente o que você quer. Se você pretende deixar dinheiro para os seus beneficiários, talvez essa não seja a renda mais adequada. Existe também a renda temporária, onde você transforma o montante acumulado em forma de renda durante um determinado período. Então, por exemplo, durante 5 anos, 10 anos, 15 anos. Essa renda, ela cessa com o término do prazo ou com o seu falecimento, o que acontecer primeiro. O que eu quero dizer com isso é que esse tipo de renda não será pago aos seus beneficiários em caso de falecimento. Outro tipo de renda é a renda vitalícia com prazo mínimo determinado. Você vai receber uma renda durante um determinado período. A diferença para o anterior, para a renda anterior que eu falei, é que em caso de falecimento, o dinheiro será pago aos beneficiários até o término do prazo. Então, como a gente pode perceber, dependendo da renda, existe a possibilidade de passar ou não o dinheiro para os beneficiários. Então, é um ponto de atenção bem interessante a escolha da renda. Também é verdade que você pode mudar a sua opção a qualquer momento. Você só não pode mudar depois que você já estiver recebendo a renda. Antes de te contar os 2 últimos erros, eu quero te ouvir. Coloca aqui nos comentários se você já tem previdência, se você pretende ter e quais são suas dúvidas. Quero saber. Vamos ao 5º erro, é não escolher a tabela de imposto de renda adequada para a sua realidade. No caso da Previdência, é o investidor que escolhe a tabela de imposto. Existem 2 tabelas. A tabela regressiva, onde a alíquota de imposto diminui com o passar do tempo. Então, ela começa em 35% e depois de 10 anos atinge a alíquota mínima de 10%. Então, quanto mais tempo você deixar o dinheiro lá, menos imposto você paga. A outra tabela é a progressiva. A tabela progressiva, ela funciona exatamente como a tabela salarial, né? Os valores e as alíquotas. Quando você resgata, você paga 15% e depois faz o ajuste na sua declaração anual de imposto de renda. Conclusão: se você está pensando bem no longo prazo e pretende passar ali de 4, 5 anos na sua previdência, a tabela regressiva ela é mais adequada. Se você está usando a previdência com um objetivo um pouquinho mais curto, a tabela progressiva pode ser mais adequada para você. Você pode passar de progressiva para regressiva a qualquer momento. E se você resolver fazer essa mudança, a contagem de tempo começa a partir da data da mudança.
Mas o contrário você não pode fazer. Você não pode mudar de regressiva para progressiva. O sexto erro, e o mais comum de todos, é você não revisar a sua previdência privada. É importante saber se a rentabilidade está competitiva, se está alinhado aos seus objetivos, quais são os custos que você está pagando, porque às vezes você está lá num plano bem antigo, o mercado mudou muito, está muito competitivo e você pode ter acesso a um plano melhor. Então é importante revisar o seu plano. Também é importante revisar o seu momento de vida. Às vezes a sua vida mudou, você casou, você teve filhos, você separou, enfim, a nossa vida é muito dinâmica e precisa saber se a sua previdência continua alinhada aos seus objetivos de vida. E assim você precisa ajustar o valor. Se você não ajusta o valor, chega lá na frente, você vai receber uma renda que não vai dar para nada e você vai ficar frustrado. Se você não revisou a sua previdência ou se você revisou e chegou à conclusão que o seu plano está muito ruim, você não precisa se desesperar e sair resgatando tudo desesperadamente. Você pode fazer a portabilidade do seu plano de previdência, igual o celular, sabe? Que você transfere de uma operadora para outra, na previdência é igualzinho. Você pode transferir entre fundos dentro da mesma instituição ou entre instituições. E a grande vantagem é que você carrega todo o histórico para a contagem de imposto de renda, por exemplo. E a qualquer momento você pode mudar a data de recebimento de renda, o tipo de renda. Você pode mudar, como eu já falei, né, da alíquota de imposto de renda da progressiva, para a regressiva, mas o contrário não é verdadeiro. Então você pode fazer algumas alterações na sua previdência. Eu acho que com essas dicas dá para você ter um futuro financeiro mais equilibrado. Até mais!